Ok, vamos lá. Hoje a gente vai fundo em um assunto fascinante: a arte atemporal da persuasão. Muita gente pensa, né, que para convencer alguém, o que vale é teus fatos, a lógica pura, especialmente num lugar sério como um tribunal. Mas será que é só isso mesmo? Olha, a verdade é que a coisa é bem mais complexa. E confiar só na lógica pode ser um baita erro. Sabe por quê? Porque do outro lado não tem uma máquina, tem gente. Seres humanos de carne e osso. E o mais incrível é que o segredo para entender tudo isso não é de hoje. Pelo contrário, tem mais de 2.300 anos. Então, para começar, vamos quebrar de vez esse mito de que a lógica por si só resolve tudo na hora de convencer alguém. A verdade é que nós, seres humanos, somos influenciados por um combo de coisas. A credibilidade de quem fala, a emoção que a mensagem desperta e, claro, a lógica. Quem domina a persuasão entende que precisa usar os três. E quem decifrou esse código foi ninguém menos que o filósofo Aristóteles. Ele criou um mapa, uma classificação que, olha, é o modelo mais útil que existe até hoje. Basicamente, Aristóteles separou as provas em dois grandes grupos. De um lado, aquelas que a gente encontra prontas, como um documento ou uma testemunha. Do outro, aquelas que o próprio orador precisa criar, com a sua habilidade. E é aí que a mágica acontece. E são essas provas técnicas que dependem da arte de quem fala que formam os três famosos pilares que a gente vai explorar agora: ethos, pathos e logos. Bora começar pelo primeiro pilar, o ethos, que nada mais é do que o poder da confiança, da credibilidade de quem está falando. É bem simples, na verdade. Ethos é quando o argumento convence porque o público confia na fonte. A pessoa que está falando passa essa confiança e por isso as pessoas estão mais abertas a ouvir. E olha que interessante essa comparação. A gente tem aqui o exato mesmo argumento, a mesma lógica, as mesmas palavras. Mas para o advogado A, ele não funciona. Para o advogado B, funciona perfeitamente. Qual a única diferença? A credibilidade de cada um, o ethos. E essa confiança não cai do céu, não é mágica. Segundo Aristóteles, ela é construída com base em três ingredientes essenciais: demonstrar sabedoria, ou seja, saber do que se está falando, ter integridade, um bom caráter, e mostrar boa vontade, ou seja, que se quer o bem do público. Ok? Pilar número 2, pathos. Aqui a gente entra no território da emoção, um campo poderoso, mas que muita gente ainda entende errado. Pathos é sobre criar uma conexão humana. É tocar no coração do público, porque, no fim das contas, a gente sente antes de pensar. A emoção muitas vezes vem primeiro que a decisão racional. E esse exemplo aqui deixa tudo muito claro. De um lado, só os fatos frios, jurídicos. Do outro, a mesma situação, mas contando a história humana, o sofrimento da vítima. Qual dos dois mexe mais com a gente? Pois é, o argumento lógico pode estar corretíssimo, mas aquele que tem a história humana, esse sim convence de verdade. E existem várias emoções que podem ser usadas para fazer um argumento pegar de verdade, né? Desde criar simpatia por uma vítima, até despertar indignação contra uma injustiça, ou até mesmo sentimentos como piedade, medo e raiva. E agora sim, chegamos ao terceiro pilar, o logos. Essa é a base, o alicerce de qualquer argumento que se preze. É o apelo à razão e à lógica. Apesar do ethos e do pathos serem super poderosos, o logos é inegociável. É a prova dos 9. Uma decisão que não se sustenta na lógica, que não pode ser justificada racionalmente, é vista como arbitrária, sem fundamento algum. A estrutura de um bom argumento lógico geralmente segue um padrão bem clássico. Pensa assim: começa com uma regra geral, depois aplica essa regra a um fato específico e pronto. Chega-se a uma conclusão que é bem difícil de contestar. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Ele mostra perfeitamente essa estrutura em ação. É claro, direto e, o mais importante, racional. Fica fácil de seguir o raciocínio e concordar com a conclusão. Bom, então a gente viu os 3 pilares. Mas o grande segredo, a verdadeira arte da persuasão, não é usar cada um deles separado. É saber misturar tudo isso com maestria. E existe até uma sequência que funciona muito bem. Pensa num passo a passo. Primeiro, construa a confiança, o ethos. Depois use o pathos para criar uma conexão emocional. Aí sim, é hora de entrar com o logos, com a razão. E para fechar com chave de ouro, conclua de um jeito que reforce ainda mais a sua credibilidade. E aqui tem um ponto fundamental, talvez o mais importante de todos.
Ethos e pathos, ou seja, credibilidade e emoção, servem para complementar uma base lógica forte. Eles nunca podem substituir a lógica. Quando isso acontece, aí a gente não está mais falando de persuasão, a gente está falando de manipulação. Agora que a gente conhece esse mapa, fica a pergunta: onde mais, no dia a dia, essa combinação de confiança, emoção e lógica está sendo usada para tentar nos convencer de alguma coisa? Dos anúncios que vemos, às discussões políticas, até numa simples conversa, essa estrutura de mais de 2000 anos está por toda parte. É só prestar atenção.